A Tribuna Livre pela Paz é uma iniciativa do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, UCEAM, UNB, e da União Planetária, com apoio da Fundação Darcy Ribeiro Fundar. O orador escrito de hoje é um dos fundadores da União Planetária, sendo um dos seus atuais vice-presidentes. Dr. Willon Vander Lopes é pioneiro e cidadão honorário de Brasília, além de advogado, jornalista e historiador. Foi presidente da FEUB, Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, em 1968, e hoje nos brindará com o tema A Invasão que Salvou a Universidade de Brasília. Com a palavra, o Dr. Willon Vander Lopes. E agora estou aqui, nessa tribuna livre, mostrando o meu mais novo livro, que Foi Só um Tiro, o título. O subtítulo é A Desastrada Invasão Policial Militar que Salvou a Universidade de Brasília. E eu mostro nesse livro, como eu vou ler daqui a pouco, que por falta de uma estratégia, que é coisa que os militares sempre dedicam tempo absurdo para estudar estratégia, por falta de estratégia, e talvez por excesso de gente dando palpite a respeito dessa estratégia, a invasão do dia 29 de agosto de 1968 foi um tiro no pé. Esse livro tem esse título, Foi Só um Tiro, porque também um tiro acertou na cabeça de um Valdemar, que era um estudante que estava em sala de aula. Imaginem os senhores, 300 estudantes presos aqui na quadra de esportes e alguns machucados, mas esse levou um tiro na cabeça. E vocês vejam a mensagem que isso leva. O pai e a mãe que fazem um esforço danado para que o filho chegue à universidade, de repente vê a universidade, que era o sonho de todos, um lugar de paz, um lugar de estudo, de educação, se transformar numa praça de guerra. Tem aqui, inclusive, eu vou ler, o absurdo de número de viaturas, de canhões, de metralhadoras, de tudo que vieram para cá, para, dizem eles, prender 5 estudantes. Entre eles, o presidente da FEUB na época, da qual eu era diretor, da FEUB, a Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, entre eles o presidente da FEUB, o tão decantado Onestino Monteiro Guimarães, que foi preso, só ele preso, numa viatura, com muita violência, e arrancaram daqui com ele e deixaram um carro da polícia com algumas pessoas ali que eram desconhecidos dos estudantes, para derrubar esse carro, não sei qual a palavra melhor, e botar fogo nele. Essa é a estratégia deles para os estudantes reagirem de uma forma negativa e, a partir daí, tudo seria possível. Porque aí haveria o autor da invasão e os defensores da invasão na base do tiro, na base da pedra, na base da violência. Eu estava tranquilo em sala de aula, quando, de repente, na manhã do dia 29 de agosto de 68, eu ouvi um monte de grito. Prenderam Onestino, invadiram a universidade. E isso, lá no FE1, a reitoria era ali, uma loucura. Nós em sala de aula, de repente, todas as salas de aula foram interrompidas por esses gritos, por barulho de tiro, barulho de granada, uma coisa absurda. Numa universidade, que é um campo de cultura, um campo de educação, um campo de paz. E essa palavra paz tem muito sentido nessa invasão. Os estudantes
dos estudantes. Eu à frente, porque preso honestino, eu era o único diretor que ficou na federação, todos os outros fugiram, eu era arrimo de família e funcionário federal. Não pude fugir. E não tinha também por que fugir, porque tudo que eu fazia era, basicamente, cuidar da representação dos estudantes junto à reitoria. Era uma espécie de diretoria social. O estudante não tinha comida, não tinha onde dormir, eu ia na reitoria, a gente examinava a coisa e eles faziam a solução desse problema. Eu também cuidava muito dos bailes, dos calouros, e também da questão de comunicação da FEUB, que um dia eu fui muito elogiado, porque o pessoal do SNI, Serviço Nacional de Informação, diz que aquele boletim não podia ter sido escrito por alunos, deve ter sido um professor, nós precisamos ver que professor é esse. E eu tinha feito. Então, foi um elogio enorme ao jornal da FEUB de então. O livro tem o prefácio de uma pessoa que foi muito importante nessa universidade, em Brasília e no Brasil. José Paulo Sepúlveda Pertence, meu amigo particular, nós fomos companheiros da OAB-DF, onde a gente fazia um esforço do diabo para ganhar uma eleição, e o Ulisses Rido ganhava todas. Todas as eleições, o Ulisses Rido tinha mais voto que todo mundo. Então, desde o final de 68, o que eu vou passar a escrever me parece uma coisa engasgada, um incômodo em procurar saber mais e mais o que aconteceu naquele intrigante período na incipiente Universidade de Brasília e os motivos que me levaram a participar de forma tão ativa na vida daquela escola, sem um objetivo específico e determinado, que não fosse a satisfação de nela estudar e também de lá continuar minha história de militância na política estudantil. Confesso que a energia que me levou a tal participação foi tão envolvente a ponto de quase prejudicar o objetivo principal da minha ida para a UNB, que era estudar direito para me tornar um advogado e, a partir daí, vencer na vida o que era o sonho de todo jovem brasileiro. É que logo que ingressei na UNB, no início de 65, fui obrigado a trancar minha matrícula porque estava sentindo que minha histórica militância estudantil, sempre voltada à singela representação dos interesses dos estudantes, como foi a meia entrada em cinema e nos ônibus que nos transportavam, sem participar de partidos políticos ou de entidades e movimentos radicais, como era comum entre a maioria dos outros militantes, estava sendo considerada subversiva pela ditadura. E, pelo que se comentava nas rodas dos estudantes, eu e os demais militantes corríamos risco. Alguns militantes mais ativos, que viviam todo o tempo na universidade, que por isso muita gente considerava ser estudantes profissionais, porque ocupavam a maior parte do seu tempo buscando aliados e debatendo ideologias esquerdistas, grande parte delas, para que fosse implantada o que chamavam de ditadura do proletariado, sabendo da minha militância, me convidavam para participar de tais entidades. Minha formação católica, que me levou até ao costume, ali ridicularizada, de frequentar missa aos domingos e de rezar antes de cada aula, a fim de clamar aos céus para entender o que me era ensinado, mas minha dedicação à construção de um Estado de direito democrático chocavam com qualquer tipo de ditadura. Por isso, nas inúmeras vezes que fui convidado para entregar tais entidades, o que eu não queria, até porque consideravam a limitação ao meu livre pensamento, eu dizia não. No máximo, se precisasse ser cordial, eu respondia que ia pensar. O tal risco que eu corria
viria em função do meu passado ativo de dirigente de diversas entidades secundaristas, o que me tornaria, segundo os preconceitos que reinavam naquela época, em um perigoso inimigo do sistema ditatorial que tinha sido imposto pelos militares no Brasil a partir de abril de 64. Para evitar problemas que aconteciam naquela época de radicalismo, prisão, sumiço, tortura e até morte dos chamados inimigos do regime, resolvi passar um tempo fora da UNB. Tranquei minha matrícula e fui trabalhar para ganhar meu próprio sustento, eis que filho de operários, morando em um barraco na incipiente cidade satélite de Taguatinga. Parece que daí veio o tal trauma que me leva agora a relembrar e a gravar para a história detalhes daqueles tão conturbados momentos. Voltei no semestre posterior, continuando a estudar no curso de Direito e a participar de algumas atividades estudantis na universidade, como era meu passado de estudante. Mas, em tempo de radicalismo, parece que até a positiva militância era vista pelo governante de então como um perigo para a ditadura. A partir daí, senti que eu fora jogado no mesmo saco dos tais subversivos. Mas, por outro lado, dos militantes partidários, usar paletó e gravata, uniforme de funcionário público que eu era, e dos policiais não secretos, me colocavam em ridícula suspeita. O contexto estudantil, ou seja, os estudantes que não tinham militância, em sua maioria, era contrário a posturas antidemocráticas. A palavra ditadura era abominada, especialmente no curso de Direito, muito voltada à construção de um Estado de Direito democrático, com boa lembrança dos tempos de Juscelino Kubitschek, o criador e consultor de Brasília, que tinha boa imagem entre todas as pessoas com quem eu convivia. Não foi sem sentido que, convidado por Juscelino, eu me transformei no presidente do movimento estudantil Pro-JK 65, que visava a sua reeleição. E eu confesso, embora nunca tenha participado de tantas entidades chamadas subversivas que agiam dentro do UNB, no movimento secundarista, com tanta pressão para que eu me filiasse a alguma entidade radical de esquerda, a fim de lutar contra a ditadura, fiquei sem saber como agir, porque o que mais queria era estudar e, depois de formado, cuidar de melhorar a minha vida, de meus pais e de meus irmãos. Mas confesso que, por uma questão de tendência pessoal, gostava muito mesmo de participar também no movimento estudantil, fora de entidades políticas radicais e, mais ainda, da nascente política cidadã do DF, esta como uma forma de promover o bem comum. Parecia que minha posição não era bem entendida, talvez porque, na época, todo jovem tinha que ser rebelde o tempo todo. Sintonizado com a minha postura, de vez em quando, dialogava com um colega mais sensato, também no curso de Direito, Mauro Burlamac, que viria também a ser presidente da FEUB. Naquela época, a ditadura buscara acabar com todo tipo de representação estudantil, até criando o famoso Decreto-Lei 477, de 26 de fevereiro de 69, para ter controle do então muito badalado movimento estudantil, que tinha até sigla, ME. Por convite de Mauro Burlamac, logo depois que ele foi eleito, ocupei o cargo de diretor social da FEUB, passando a ser o encarregado de organizar os bailes dos calouros, dos trotes civilizados, o que também resultava em receitas para a FEUB e da assistência, junto à reitoria, dos estudantes carentes. Logo depois, fui convidado por Ernestinho Guimarães para participar da sua diretoria como representante do dito dócil curso de Direito. Gostava do Ernestinho pela sua maneira cordial de tratar a todos, mostrando interesse pelos problemas dos colegas, um líder carismático. Por incrível que pareça, naquele tempo em que a maioria dos militantes era formada pelos chamados estudantes profissionais, como aqui já relatei, Ernestinho era também um excelente estudante, a ponto de ter, no vestibular de 1965, conseguido tirar o primeiro lugar da UNB, onde cursou Geologia. Por que o Ernestinho me convidou para continuar na sua diretoria, ocupando o cargo de diretor social? Talvez por eu ter muitos votos entre os estudantes da UNB, que elegiam os dirigentes da FEUB, a ponto de muitas vezes ter sido estimulado a concorrer à presidência. Realizando os muito frequentados bailes de calouro e outras festividades culturais para os alunos da UNB, também dando assistência aos estudantes carentes, provendo suas necessidades junto à reitoria, eu era muito conhecido. Quantas vezes eu liberei a entrada de colegas de outros cursos,
que não tinha dinheiro, nos bailes que organizava. Isso gerava bons relacionamentos e votos. No final, Onestino, com uma trupe de amigos comuns, me seduziu e eu aceitei continuar no cargo de diretor social da FEUB. Senti que meu nome também ajudava a melhorar a imagem da chapa do curso de Direito, onde abundavam simpatizantes da direita. Mal sabia que a minha ligação com o Onestino, que era só na diretoria da FEUB, e não na entidade partidária, AP, dito subversiva, que ele dirigia, por muitas vezes me convidando para dela participar, eu ia me trazer tantos e tão sérios problemas, como relatarei em seguida. É que, sendo companheiro do perigosíssimo Onestino, na visão estreita da ditadura, eu seria também um baita subversivo. Por tal ligação, ou seja, ter sido diretor da gestão de Onestino, fui preso por diversas vezes, além de ser demitido do Senado e como professor da Fundação Educacional, cargos que ocupei depois de me submeter a difíceis e concorridíssimos concursos públicos. Após formado, também fui muito perseguido como advogado na minha militância profissional em Taguatinga, bem como na presidência da Associação dos Advogados de Taguatinga e como primeiro presidente da primeira subseção do OABDF no Distrito Federal, em Taguatinga, campanha que liderei. Depois de mais de 30 anos de luta em que provei que minhas demissões tinham como cerne injusta perseguição política, consegui a anistia e me aposentei pelo Senado. Há mais de 40 anos aguardo a indenização que me é devida pelo erro administrativo do Senado. Voltando ao UNB, me incomodava muito a perseguição que sofri pelos órgãos de repressão, os quais me seguiam e até me prenderam por diversas vezes, felizmente por nunca mais de 3 dias, a fim de procurar saber de mim sobre atividades que eles consideravam subversivas na UNB, bem como de ações de pessoas que participavam de tais atividades. O pior, no caso, é que não acreditavam em mim quando eu dizia nada saber. Deviam pensar que eu estava escondendo coisas. Como eu não participava, não sabia. E vinham mais e mais pressões, mas eu continuava preferindo namorar, ir a festas, ou a cinema ou outras atividades culturais, tanto em Brasília como em Taguatinga. E é de se dizer que as reuniões dos chamados subversivos eram chatas e repetitivas, às vezes avançando pela madrugada. Culminando a obsessão dos tentáculos da ditadura, na perseguição que eu sofria, muitas vezes por perto do Senado, onde eu trabalhava, ali eu fui preso por 3 vezes, sendo que 2 delas levadas para a 2ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, a 3ª para o temido PIC, Pelotão de Investigações Criminais, no setor militar urbano, sempre para interrogatórios. Parecia que eles não se conformavam com as minhas respostas. Queria que eu fornecesse detalhes de reuniões das quais não participara, falar de pessoas que eu não conhecia, apenas com elas convivia nas reuniões da FEUB ou por frequentar a nossa UNB. Por um dos policiais que fazia parte de uma equipe que me prendeu uma vez e que morava em Taguatinga como eu, fiquei sabendo que havia uma determinação vinda lá de cima, como ele me disse, quase murmurando, que estabelecia que as pessoas que constavam de uma lista de subversivos não poderiam estar na Praça dos Três Poderes, onde estavam as cabeças da ditadura, que tinham, assim, um forte esquema de segurança ali, a fim de evitar atentados contra tais autoridades. E eu trabalhava no Senado, bem no meio da Praça dos Três Poderes. Também fiquei sabendo que os policiais insistiam em prender e interrogar, porque tinham como absolutamente certo que eu, como frequentava as reuniões do FEUB, presididas pelo Onestino, com outros diretores, a maioria membros de entidades radicais, deveria também participar das outras reuniões das tais entidades subversivas na UNB, nas quais, segundo eles, tais colegas tramavam ações contra o regime militar. Uma barra pesada. Como era difícil mostrar para eles que uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa, como diz o ditado. A perseguição chegou a um ponto que, por ter pegado carona com minha namorada indo para o Senado, fiquei sabendo no dia seguinte que tinham apreendido o carro dela, rasgando os bancos à procura de armas e de material dito subversivo. Até minha casa em Taguatinga foi invadida e meus livros foram apreendidos, o que gerou medo e apreensão entre meus pais e demais familiares. O que me salvou foi que os policiais, segundo me disse a minha mãe, na busca de documentos subversivos, encontraram minha dispensa de servir ao Exército, porque era rimo de família. Parece que essa diferença entre a minha pessoa e os demais perseguidos mostrou a eles que, de fato, eu era diferente.
e, como diferente, deveria ser tratado e também considerado. Mas fui tão incomodado pela polícia que, se não fosse minha determinação de subir na vida para ajudar minha família, quase deixei o UNB. O interessante na análise que faço é que a tal estranheza pela minha conduta vinha também por parte dos outros militantes que eram ligados a partidos políticos e entidades consideradas subversivas que agiam no UNB. Eles não entendiam a minha distância de tais movimentos, embora por eles sempre convidados. Logo eu, tão ativo na militância estudantil secundarista, a ponto de fundar e presidir a primeira federação de Grêmio Estudantil do DF, em 61, chamado Diretório Estudantil do Taguatinga. Isso me tornou um corpo estranho no contexto. Parece brincadeira, mas também me colocava na posição estranha o fato de usar terno, com paletó e gravata, na UNB. É que depois das aulas eu tinha que ir uniformizado para o Senado. E não dava tempo para ir para casa, e aí vestia o obrigatório uniforme, que era o mesmo dos policiais não secretos. Dessa dupla perseguição, creio eu, veio uma ferida que não quer fechar. Em consequência, uma vontade de entender melhor, mesmo passado tanto tempo, mais de 50 anos, o contexto da época, bem como entender dos fatos mais importantes de então, qual seja a violenta invasão da Universidade de Brasília, no dia 29 de agosto de 68, que eu prefiro chamar, como foi de fato, a invasão da sede da FEUB, Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília. É que não houve a invasão de toda a universidade, que fora parcialmente cercada pelos órgãos de repressão, a fim de identificar quem entrava ou saía do campus. O objetivo da invasão era a mesma FEUB, o órgão maior da representação estudantil da universidade, onde ficava o Onestino. Como o propósito anunciado pelos órgãos de repressão do governo foi o de prender 5 estudantes que militavam na política estudantil, entre eles o presidente da FEUB, Onestino Guimarães, de cuja diretoria eu fazia parte como diretor social, eu também corria risco de ser preso. Como eu já tinha sido detido por diversas outras vezes, embora sem ter sofrido barbaridades que outros presos, colegas da UNB, relataram, logo que eram soltos, inclusive tortura, senti medo de, nessa vez, num contexto tão violento, sobrarem para mim todas as temerárias consequências da perda da liberdade, inclusive a possibilidade de ser assassinado. Manhã do dia 29 de agosto de 68, Universidade de Brasília. Como sempre, no horário em que houve a chamada invasão, eu estava assistindo aula em uma sala do FA5 de uma das matérias do curso de Direito a que eu acessei por vestibular no início de 65, ganhando na burocracia da UNB a matrícula 16165. Minha namorada disse que o número 161 era porque eu tinha passado em primeiro lugar, talvez do curso de Direito, nunca conferi. De repente, naquela até então tranquila manhã do dia 29 de temerário agosto, mês marcado por tantos desastres da história brasileira, houve gritos vindo de lugares diversos, basicamente esses. A polícia invadiu a universidade, prenderam o Onestino. A barulheira impediu a continuação da aula. Estudantes e professores, de tão incomodados pelos gritos estranhos e veementes, não tiveram alternativa e saíram da sala de chamada FA5, local próximo de onde vinha a barulheira. No meu caso, os 2 gritos que prevaleciam, invadir a universidade e prender o Onestino, me obrigava a procurar saber o que efetivamente estava acontecendo lá fora e ver o que eu, como diretor da FEUB, tinha que fazer. Saí da sala e fui em direção da sede da FEUB, que ficava bem de frente ao tal FA5. Logo nos primeiros passos, já sentia a angústia que tomavam os estudantes e professores, vendo grupos policiais armados, parecendo dispostos a tudo, gritando ameaças. E o inimigo dos policiais era a classe estudantil, em parte presa e colocada numa quadra de esporte próxima ao prédio da reitoria de então. Foram cerca de 300 presos. Minha condição de diretor da FEUB fez que alguns estudantes, meus colegas também assustados, me recomendassem cuidado, até mesmo que eu fugisse. É que permeava a informação de que os policiais iam prender todos os estudantes que militavam na FEUB e eu era um deles. Um colega de curso, logo que me viu, informou que a polícia tinha acabado de invadir a sede da FEUB, onde estava o Onestino, o qual fora violentamente preso, jogado em uma viatura dos policiais. Da mesma fonte, um dos ditos estudantes profissionais, tomei conhecimento de que a polícia estava atrás de todos os líderes estudantis e que era melhor eu sair dali imediatamente. Foi o que eu fiz. Procurei um colega da minha turma, Paulo Orlando Piacese, funcionário da Câmara dos Deputados, que já tinha me levado no porta-malas do carro dele
e em outras vezes em que ocorria perigo de ser preso. A entrada ou na saída da UNB, ganhando mais uma vez sua generosa ajuda. Ele também estava, como sempre, de traje oficial de funcionário público, paletó e gravata, o que facilitava a passagem pelos policiais que cercavam a UNB. Assim deu para chegar ao Senado, onde eu trabalhava, logo procurando os gabinetes de alguns parlamentares, que em outras ocasiões tinham nos ajudado a nos livrar da repressão, relatando o que tinha ocorrido na UNB e buscando ajuda. Nas rádios, a notícia da invasão da universidade e os conflitos entre policiais e estudantes já eram divulgados. Tal fato também já era do conhecimento de alguns parlamentares que eu procurei, por telefonema de colega que tinha ligação partidária ou ideológica com eles. Fui aconselhado a não voltar para a UNB nem a dormir em casa. Por telefonema, entrei em contato com amigos de Taguatinga, Zé Maria Gonçalves Coelho, que me buscou no Senado e me levou para dormir na casa dele, também comunicando tal fato à minha família. E na casa de Zé Maria, resolvi ficar por 3 dias até que a poeira baixasse. Ouvidos atentos ao noticiário dos rádios e olhos fixos nas matérias publicadas pelos jornais e pela TV, achei, porém, que no dia seguinte já era hora de voltar à universidade, até porque tinha os deveres da representação estudantil, e a FEUB, onde eu militava, tinha sido invadida. O que acontecera a partir daí? Chegando à UNB, depois de procurar alguns colegas que moravam no campus, e por isso devia ter informações mais reais e recentes, resolvi ir à sede da FEUB, que encontrei toda revirada, valendo a versão de que procuravam panfletos subversivos e até mesmo armas, ou qualquer outro ilícito praticado por toda a diretoria ou por alguns diretores. Foi impactante a visão da bagunça feita pela repressão policial. Confesso que, pela primeira vez, depois de 29 de agosto, eu chorei, de raiva. A partir daí, por questão de segurança, fiquei dormindo em um apartamento na Asa Norte de um colega do curso de Direito que me conhecia bem porque estudávamos juntos nas épocas das provas, com ele indo de manhã para as aulas e depois ficando por lá para procurar saber o que estava acontecendo com os demais diretores da FEUB, buscando uma reunião com eles, a fim de ver o que poderíamos e deveríamos fazer. E aí, pouco a pouco, tomei conhecimento de que todos os diretores da FEUB tinham fugido ou estavam presos. O que fazer, então? Fiz o que achei mais lógico. Fiquei na UNB, mesmo correndo o perigo de ser preso, já que havia ideia de que muitos policiais ainda andavam pelos campos, fantasiados de estudantes, à busca de líderes estudantis, especialmente dos que, em função dos fatos passados, tiveram a prisão preventiva decretada. Para ter mais segurança, procurei o advogado Donestino, Dr. José Luiz Clerô, em cujo escritório eu passei a estagiar, a convite dele. Clerô me tranquilizou. Meu nome não estava entre os que tiveram a prisão decretada, mas era bom tomar cuidado porque eu estava em uma relação de líderes estudantis considerado subversivo pelo SNI, segundo o Dr. Clerô, o mais perigoso órgão da ditadura. Como eu não tinha feito nenhuma coisa errada, me senti em condições de voltar a assistir às aulas e até frequentar a sede da FEUB, tanto no intervalo entre as aulas, quando logo depois, antes de me dirigir ao bandejão para almoçar. E lá sempre obtinha outras notícias dos militantes conhecidos, aqueles que não se importavam em me ver com trajes, então, muito suspeitos, paletó e gravata, obrigação dos funcionários públicos, como eu, do Senado. A vida continuava. Eu resolvi dar um expediente maior na sede da FEUB, da qual tinha chaves até para proteger o material. Foi muito boa a tal decisão. Fiquei sabendo que a militância estudantil era vista pela maioria dos estudantes como um problema para a tranquilidade de quem ia ao UNB só para estudar. Que os ditos estudantes profissionais, a maioria dos líderes estudantis de então, eram muito mal vistos, até porque não eram bons alunos e viviam na sala de aula incomodando ao procurar as seclas para suas subversões, inclusive a desesperadora ideia de pegar em armas. É preciso lembrar que a maioria dos estudantes achava isso um absurdo. Soube também com mais força do pior. Estava correndo a notícia de que a universidade ia ser fechada, porque, segundo o entendimento dos donos do poder, teria sido transformada em um antro de subversivos, ao lado da Praça dos Três Poderes, cuja atividade diária seria traçar esquemas de manifestações contra a ditadura. Não era bem assim. Mas é assim que, de acordo com as notícias que nos chegavam, até pela imprensa, os militares pensavam. Como faltavam outros diretores da FEUB para relatar o que tinham ouvido com muita força da grande maioria dos estudantes que nós representávamos, resolvi fazer 3 coisas.
Dirigi a FEUB até que Ernestino, algum vice-presidente, os dois sumiram, a notícia que correram era que tinham fugido, voltasse a UNB e a FEUB. 2. Continuar a buscar a ajuda dos parlamentares, senadores e deputados para que conseguisse a liberdade dos estudantes presos. E, especialmente, 3. Divulgar o perigo que a universidade corria de ser fechada, o que seria um enorme prejuízo para todos os atuais e futuros estudantes, até porque era a única escola de nível superior de Brasília. Como os estudantes gostavam, com quem eu encontrava, gostavam da minha decisão, eu tinha resolvido tomar a frente da FEUB, também tive reforço até mesmo do nosso mentor maior, que sempre tinha notícias quentes sobre os episódios políticos do Brasil, o saudoso doutor José Luiz Clerot. Na Justiça, às vezes com a minha participação como estagiário, e depois como colega de escritório dele, ajudava a buscar a liberdade para o Ernestino e para todos os outros estudantes, sem cobrar honorários. Como a universidade era do futuro de muitos jovens cujos pais tinham sido transferidos para Brasília, basicamente por serem funcionários públicos federais, e que tinham que ficar em Brasília, acontecesse o que acontecesse, pena de serem demitidos de seus cargos no governo, a divulgação de que o UNB corria risco de fechar encontrou forte e positivo eco nas grande maioria das famílias que tinham filho na universidade, a única de Brasília até então, é importante repetir, essencial para o futuro das famílias que deveriam continuar em Brasília. A possibilidade de perder o UNB fez com que a divulgação do risco extrapolasse o campus e os estudantes e suas famílias. A perda seria também do futuro para as crianças, ainda no curso primário, e para os adolescentes, ainda no curso secundário. A partir daí, também aconteceu um fato muito importante para a consolidação de Brasília como cidade. Houve uma reação dos brasilienses, como cidadãos, contra a ameaça que sofria um de seus mais importantes valores, a escola pública de nível superior, a única de Brasília. Nascia ali o sentido do pertencimento. Veio gente para Brasília de todos os lugares. E o pertencimento deles era a cidade de origem deles. A partir daí, houve o pertencimento de Brasília. Brasília já foi ameaçada com movimentos que não concordavam com a mudança da capital federal gerado por forte setor do Rio de Janeiro, antes da inauguração em 60. Também houve fortes movimentos visando o retorno da capital federal para o Rio de Janeiro, com a eleição de Jânio Quadros, os quais voltaram quando houve a renúncia. Poderosos da ditadura também militaram contra Brasília, com a implantação do regime militar em abril de 64. Alegavam que tinha tudo de bom no Rio de Janeiro, que a mudança era um retrocesso, cognando Brasília como o fim do mundo. Consta que, até aí, os moradores de Brasília estavam divididos, já que, como se sabe, a maioria dos funcionários públicos federais tinha sido transferido do Rio para Brasília contra a sua vontade e de seus familiares. Quanto à mudança, por questão de emprego, ligações outras, inclusive amigos, namoros e estudo em universidade pública, muitas famílias ficaram divididas entre o Rio e Brasília, o que, convenhamos, era um sério problema que até causou o fim de muitos casais. Também contava, é claro, o ambiente cultural do Rio de Janeiro e as praias de sua delícia. Não é sem razão o apelido de Cidade Maravilhosa. Com a inauguração da capital e a eleição de Jânio Quadros, que era a oposição a Juscelino, acabaram o tal de ritmo Brasília nas obras, tão presente nos tempos de JK, e que fora fundamental para a construção de Brasília, em pouco mais de 1000 dias, com todas as dificuldades, inclusive do transporte de material de construção e com a busca e instalação de operários. Jânio não gostava de Brasília e, como até parecia natural, veio a suspensão das obras, todas financiadas pelo governo federal, causando enormes prejuízos para as construtoras e para os empresários que acreditaram e investiram na nova capital do Brasil. Muita gente que veio atendendo a convocação de JK desanimou e foi embora. Quase foi o fim de Brasília, que ficaria em ruínas. Por fim, a reação dos moradores da nova capital de sua cidade satélite, todo o Distrito Federal, contra o fim da Universidade de Brasília, despertou em todos o sentimento cidadão de pertencimento que tinha ficado até então na cidade de origem, dos que tinham se mudado para cá. Nasceu a cidadania de Brasília. Eclodiu o sentimento de que Brasília era a nossa cidade,
e deveria ser defendida, que a Universidade de Brasília era coisa nossa. Esse sentimento foi fundamental para que os tentáculos da ditadura, que agiam nos altos escalões do governo federal contra a UNB, recuassem, e a cidadania de Brasília salvou a UNB. Soube depois que a minha decisão de presidir a FEUB, na falta de outros diretores e com a prisão do presidente Onestino, bem como de voltar a atenção dos estudantes e suas familiares, inclusive muitos militares assim envolvidos, para a salvação do UNB, não fora bem vista pelos tais estudantes profissionais e militantes partidários que militavam no campus, alguns até pregando que o estudante deveria pegar em armas. É de se repetir contra a ditadura, todos eles jogando no quanto pior, melhor. Também estavam voltados os tais militantes partidários para o Congresso de Ibiúna, da UNE, que iria se realizar tempos depois. Alguns desses militantes estavam interessados em ir a Ibiúna como representantes da Universidade de Brasília. E como eu, que dirigia a FEUBA, não estava tomando providência com tal objetivo, era visto como uma pedra no caminho deles. Soube, então, que houve uma reunião deles para tomar a FEUB, a fim de buscar oficialmente a legitimação da representante de Brasília no Congresso da UNE em Ibiúna. Como eu tinha total apoio do estudante que eu representava legalmente, a grande maioria, só mesmo interessada em concluir seus cursos, continuei a desenvolver com mais firmeza ações no sentido de buscar a liberdade dos estudantes presos e divulgar por todos os meios que a UNB corria risco de ser fechada. Foi uma tarefa difícil porque a imprensa em geral falava mal da universidade, como antro de maconha e safadezas. Soube que houve representação de Brasília no bagunçado Congresso de Ibiúna, sem a minha concordância ou de qualquer outro diretor ativo do FEUB, especialmente o presidente Onestini, que poderia ter sido procurado na prisão pelos interessados. Como é público e notório, o tal Congresso de Ibiúna foi um dos mais vergonhosos atos de toda a história da representação estudantil, com todos os seus participantes presos pela ditadura. Concluído o meu mandato na minha condição de filho mais velho e arrimo de família, voltei todas as atenções para a minha vida particular, buscando ajudar meus pais e familiares a proverem suas necessidades, também dedicando tempo para finalizar meu curso de Direito, sem me envolver mais com a dita representação estudantil, embora muitos pedidos para que eu me candidatasse de novo, inclusive à presidência da FEUB. Deus me livrou. Finalmente, em julho de 70, eu me formei em Direito, na Universidade de Brasília, que a reação dos estudantes, seus familiares e amigos, salvara, até mesmo pela péssima repercussão, até internacional, da dita invasão de agosto de 68, é de se repetir. Interessante ressaltar que tal invasão, que eu soube ser capitaneada pelo então ministro da Justiça, Gami Silva, aconteceu poucos dias antes do famoso ato institucional número 5, o famoso AI-5, em que a ditadura reganhou todos os seus dentes e resolveu praticar atos que feriam de morte o Estado Democrático de Direito, que eu e meus colegas do curso de Direito tanto defendíamos. Minha análise leva a crer que eu acabei participando ativamente de 3 fatos importantes para que a UNB não fosse fechada, como era a intenção clara dos cabeças da ditadura militar. Primeiro foi conseguir fazer com que a FEUB continuasse funcionando, mesmo depois de ter sido invadida e praticamente destruída, depois de preso seu presidente Onestini e desaparecidos os demais integrantes da diretoria, alguns voltados para o Congresso da UNE. Devo dizer que eu não fugi, porque, além de ter certeza de que nada tinha feito de errado, tinha obrigações que não deixava. Repito, era arrimo de família e funcionário do Senado. O segundo fato importante no contexto foi ter procurado a ajuda dos parlamentares federais. Olha bem, estava em Brasília, procurei senadores e deputados federais. E aí eu senti forte, muito forte, a falta de representação política para Brasília e para todo o DF. Todos eles trabalhando no Congresso, da qual faz parte do Senado, onde eu trabalhava, eu já era conhecido como representante. Estou terminando, gente. Da Universidade de Brasília, em função de outros episódios de violência contra a UNB, nos quais eu tive, de fato, atuação clara e positiva, sempre visando os interesses dos estudantes, meus colegas, o maior deles manter a UNB funcionando. O terceiro foi aproveitar minha vocação de comunicador, o que me levou a criar um jornal comunitário em Taguatinga, em 66, mantendo até hoje o cinquentenário, a partir de 2015, diário, virtual, Jornal Satélite.
para, com a rede de comunicação que tinha com os estudantes, em razão de promover os bailes e atividades culturais da UNB, incentivar a divulgação pelos estudantes e suas famílias e nos vizinhos da violenta invasão da única universidade que tínhamos e o risco que ela corria de ser fechada. Daí veio uma inédita reação. Pela primeira vez, repito, orgulhoso, com modo de perder um valor importante, os moradores de Brasília e das suas cidades satélites se unirem para reforçar a defesa do UNB. Até então, Brasília era uma cidade dividida por dois tipos de moradores que não se entendiam e, talvez por isso, não tinham energia empática. Eram eles funcionários federais transferidos da tão cantada cidade maravilhosa para o inóspito Cerrado do Planalto Central contra a sua vontade. O outro tipo era dos demais brasileiros, da iniciativa privada ou à procura de bons empregos, que para cá vieram ganhar dinheiro na construção e depois voltar com os bolsos cheios para suas terras de origem. Mais forte que tal energia negativa, nascia, então, a noção de pertencimento. Brasília era nossa, nós éramos de Brasília. Construímos essa cidade e queremos aqui continuar. O futuro de nossos filhos passa pela universidade. Temos uma universidade pública bem considerada, necessária ao nosso futuro. Nascia aí de se repetir o sentido de pertencimento de Brasília como nossa cidade. Nascia a cidadania brasiliense. O livro tem muito mais coisa do que isso, principalmente documentos que provam tudo isso que eu falei aqui, manchetes de jornais Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, o mais combativo Correio da Manhã, que mostram que, efetivamente, foi uma violência incrível, agora desastrada, porque eles pensavam que os estudantes iam reagir com arma, eles tinham ideia, sei lá de onde que vinha isso, que nós tínhamos aqui um armamento pesado, muito forte, que nós íamos reagir àquela invasão, o que efetivamente não aconteceu. O que aconteceu, volto a dizer aqui, e que deu título ao livro, foi só um tiro na cabeça de um estudante, e isso teve uma repercussão mundial negativa, inclusive nos Estados Unidos, que diziam que estava dando cobertura à ditadura daqui. E essa situação de pertencimento dos brasilienses por Brasília é que, efetivamente, fez com que, inclusive, a associação comercial, os sindicatos, todos os sindicatos, e um grupo chamado Mães de Brasília fizesse pronunciamentos, até por escrito, em defesa da Universidade de Brasília. Então, foi a invasão militar desastrada que salvou a Universidade de Brasília. Estamos hoje aqui com a Universidade de Brasília consolidada, graças a Deus, e aos estudantes que naquela época, ao invés de reagir violentamente, procuraram a paz. Queriam estudar, queriam se formar, queriam ajudar suas famílias. Foi assim que nós conseguimos manter funcionando a Universidade de Brasília. No livro tem, inclusive, depoimentos de pessoas, como Roberto Salmeron, que foi professor aqui, escreveu um livro chamado Universidade Interrompida. Tem outros livros aqui que eu republiquei, que dizia que o maior inimigo da Universidade de Brasília era o Gama e Silva, que era o ministro da Justiça, e, em segundo lugar, o Israel Pinheiro, que era o dono das obras. Imaginem vocês a força desses dois homens. Agora, ficou mostrado para nós muito claramente que a grande força contra milico, contra granada, contra arma de tudo quanto é jeito, foi exatamente a inteligência dos estudantes entre aquela situação difícil em dizer, não, nós queremos e viemos aqui para estudar, e nós queremos estudar para a Universidade de Brasília. Porque, na hora que sentiram que a coisa estava muito forte, os ditadores de então falaram, não, esses meninos aí que vieram para Brasília, eles voltam para suas terras de origem e vão estudar lá. Olha que absurdo, Isaac. Então, pessoal, esse livro aqui é para mostrar que a nossa Universidade de Brasília de então
de hoje, ela deve muito à cidadania de Brasília. E que Brasília também, como fala o nosso querido Zé Paulo Sepúlveda Pertence, que a partir daí também houve uma coisa muito interessante. Não se falou mais, Ulisses, na volta de Brasília para o Rio de Janeiro, porque a cidade se firmou e mostrou que tinha, efetivamente, uma personalidade cidadã. É isso aí, estou pronto para qualquer pergunta. Hoje nós temos que centrar a nós. Precisamos da história para conhecer, mas precisamos centrar a nossa atenção na ciência da paz. Como é que se faz a paz? O que nos interessa, fundamentalmente, dentro de tudo isso, é a pesquisa de como é possível fazer a paz, o que é uma coisa extremamente delicada, extremamente difícil. E eu quero completar essas palavras minhas de agora, dizendo o seguinte: nós estamos no mundo em guerras, nós estamos aqui tranquilamente conversando aqui nesse bate-papo de uma tribuna, tem gente sendo morta nesse momento, ou seja, o espírito da paz não foi alcançado ainda, não está alcançado. E essa falta desse espírito que é responsável pela fome, que é responsável pelo abandono, que é responsável pelas guerras, é responsável por tudo. E por isso, na visão nossa, nós temos que aprofundar muito esse estudo e essa pesquisa da ciência da paz. Nós, pessoas maduras, inteligentes, religiosas, espirituais, não podemos viver nesse mundo com essa banalidade sobre a violência, banalidade que se faz nos feminicídios, banalidade que se faz nos assaltos a ônibus, nos arrastões, e aonde nós vamos ver que um dos pontos, não é talvez o central, mas um dos pontos é o abandono, é a falta de atendimento às necessidades humanas. Todas as pessoas que recebem carinho, que recebem amor, que são tratadas com amor, elas respondem com amor. Mas quando as pessoas são tratadas numa sociedade em que o importante é ter dinheiro, é ficar rico, que a mentalidade presente é essa, e a pessoa não tem nada, não tem educação, não tem coisa nenhuma, então, um dos pontos centrais que nós temos nesse trabalho da ciência da paz é de coração. Todos esses problemas que nós vivemos por força da ignorância, da insensibilidade, da falta de coração. Nós precisamos de um mundo novo, nós precisamos de um homem novo, nós precisamos de uma sociedade digna. E isso, para ser feito, depende certamente de cada um de nós, não só individualmente, como coletivamente, porque nós não existimos individualmente, nós coexistimos com muitas e muitas outras pessoas. E por isso esse estudo e esse trabalho que o CEAM está aqui promovendo junto com a União Planetária, eu sinto que é da maior importância, porque podemos até não ser muitos, mas o que sair de luz daqui vai brilhar no universo. É que passando por todas as dificuldades que você passou, né, você teve uma habilidade de escritor extraordinária de contar o problema de uma forma positiva. Não é? Assim, merece realmente uma salva de palmas. Não é? Você mostrou, deu o exemplo da resiliência, não é? Deu o exemplo da liderança desprendida. Não é? Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos aprender na nossa sociedade. O que é ser um líder desprendido de pretensões maiores, que são pretensões personalistas, né? Então, William, eu acho que, para mim, nesse momento aqui, ter assistido o seu belíssimo relato foi um presente
de ter tido a oportunidade, né, que o destino dá a cada um de nós, de ter visto um relato vivo da história de Brasília, né? Eu desejo a você o maior sucesso nesse livro. Eu acho que a gente deve estudar realmente esses acontecimentos e, como muito bem disse o doutor Ulisses, estudar para a gente entender a paz, né? De tal forma que nós realmente precisamos, ainda no mundo que nós vivemos, principalmente porque o cenário internacional é perigosíssimo, né? A destruição do poder da ONU colocou o mundo numa situação de como é que é, lei do mais forte, lei da selva. Hoje o cenário internacional é muito lei da selva. Então nós ainda precisamos de forças armadas. Né? Ainda precisamos de forças armadas. Mas talvez com uma nova mentalidade. Né? Não lutar contra o seu próprio povo, mas usar todos os recursos a favor do povo, a favor da evolução do povo, a favor do conhecimento. Né? Então, William, olha, parabéns mesmo, foi um grande presente que você nos deu. Aprendi demais no pouco tempo que você relatou aqui, de maneira muito emocionante, né? Você estava profundamente emocionado, a gente conheceu uma parte dessa cidade que a gente ama e que adotou. Né? Que esse depoimento deveria ser ouvido não só pelas lideranças estudantis da Universidade de Brasília, mas a todos os estudantes, porque é extremamente importante se conhecer o passado da universidade. Quer dizer, a Universidade de Brasília teve muitos altos e baixos, essa invasão de 68, né? A demissão coletiva de 65, né? E outros episódios, mas teve também momentos muito importantes, né? Daqui saíram egressos de todas as áreas de conhecimento que contribuem para um Brasil e um mundo melhor. E nas pesquisas, lembro que algumas semanas atrás foi inaugurada uma fábrica de insulina produzida por engenharia genética e os brasileiros e pessoas de outros países vão poder utilizar essa insulina, né, que é usada para diabetes. Iniciou-se aqui na Universidade de Brasília. Foi um ex-estudante e depois professor, Espartaco Astolfi Filho, que desenvolveu. E aí a gente podia escrever um livro de ex-alunos, né, da Universidade de Brasília. É que esse amor à causa pública, esse amor à nossa gente, à nossa cultura, à nossa capacidade de convivência com os nossos iguais, nos traz um amor imenso por aquilo que eu chamo que é o nosso bem comum, que leva o nome de brasilidade. Essa brasilidade é que nos faz estar aqui, a nós todos, cada um do seu jeito, inclusive o Willa, com esse jeito maravilhoso de nos presentear com essa palestra. Diferentemente dos relatos aqui, fiquei ouvindo o relato do nosso palestrante e fiquei pensando na música do Oswaldo Montenegro, quando ele diz: quando a tua história tira a minha para dançar. E eu fiquei um pouco triste porque eu não me vi, por mais que tenha sido tão profundo, com tanta intensidade, né? Veemência. Desculpa, eu estou um pouco gripada por causa da fumaça. E onde está a minha história? Onde está a história das outras pessoas com causas? E eu lembro que eu falei uma vez para o seu Ulisses, que quando eu fiz a entrevista, cheguei aqui em Brasília, eu moro há 11 anos aqui, e fui tentar me encontrar nesse lugar fazendo uma entrevista com o maestro Levino de Alcântara, que fundou a Escola de Música de Brasília, porque eu queria entender na história dele o que eu estava fazendo aqui e como eu poderia contribuir com Brasília, né?
e encontrei alguns pontos que eu acho que tem um entrelaçamento com a sua história, que ele dizia: o jovem precisa ter causa. Se o jovem não tiver causa, nós não vamos para lugar nenhum. E a universidade não está... Não sei se é a universidade que não está proporcionando para que o jovem tenha causa, e o rebelde sem causa, como alguém falou aqui também, é importante. E pertencimento, eu acho que nós estamos vivendo numa sobreposição de tantos lugares, de tantos territórios porosos, que aí eu fiquei triste com a minha história de pensar qual é o meu pertencimento, qual é o pertencimento dos meus alunos hoje, que tomam tantos sedativos, vão tanto para psicólogos, assim, jovens de 20 anos, que não têm causas como essa que você teve e nos mostrou, e que também não teria paciência de ficar ouvindo você 1 hora lendo, porque os nossos jovens hoje na universidade é impressionante. Então, eu fiquei assim, muito emotiva com a tua história, que, de certa forma, me tocou para pensar nesse pertencimento e nessa causa que eu ainda estou procurando aqui há 11 anos. Espero encontrá-la. Pessoal, o bom disso tudo é que a gente vê hoje Brasília consolidada, essa cidade que não se construiu tijolo por tijolo, não. Muita gente pensa que se constrói cidade botando tijolo em cima de tijolo, cimento. Não! Ela está consolidada por causa de todos nós, que abrimos mãos, inclusive, da nossa raiz, da cidade que a gente tinha toda a estrutura, as amizades, os familiares, o conhecimento. Eu fui batizado naquela igreja, eu dançava naquele salão, eu namorava naquela praça. Brasília conquistou isso com muita dificuldade, porque, conforme eu já disse, a vontade primeira era de ir embora. Vim aqui ganhar um bom dinheiro e ir embora. O funcionário federal queria se aposentar logo para ir embora. Então, nós construímos essa cidade. Nós temos amor a essa cidade, nós temos, inclusive, uma responsabilidade muito grande com o que der nessa cidade. Ainda bem, pelo que eu tenho visto, muitas coisas boas aconteceram nessa cidade. Tanto na área de música, Renato Russo e outros, como também em todas as áreas culturais, que é o que faz esse amalgamento da cidadania. As pessoas que se encontram para trocar ideias e para ver o que faz aquilo que falou-se aqui, muito bom, a causa do estudante, a causa do jovem, a causa do adolescente. Que maravilha! Que maravilha! Aí a gente descobre que a gente veio nesse mundo, eu me preocupo muito com 3 questões. De onde eu vim, para onde eu vou, e o que eu estou fazendo aqui. E a gente tem que ter muito, muito perto de nós, principalmente do nosso coração e do nosso cérebro, a fim de que a gente possa responder até nós mesmos que cumprimos a nossa missão. É isso que eu acho maravilhoso, termos a Tribuna Livre pela Paz, a fim de que histórias como essa que eu contei aqui, eu estou com 79 anos, daqui a pouco eu estou indo embora. Eu já passei do normal. Então, eu fiz questão de fazer esse livro exatamente para a minha memória, para a memória do que eu passei nessa cidade maravilhosa, nessa Universidade de Brasília maravilhosa, que, com certeza, vai nos dar uma civilização nova em termos de Brasil, porque é a capital dos brasileiros. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza também que todos nós que estamos aqui presentes temos uma importância muito grande para fazer a nossa parte.